Olá, alunos! Então, vamos continuar com o capítulo 8. Eu já fiz um vídeo, anterior a esse, auxiliando vocês a fazerem as atividades aqui da página 34, do quadro Suas Experiências, tá? Então, esse é o segundo vídeo. Vamos lá. Vamos iniciar aqui no quadro Exploração e Descoberta, tá? A respiração ocorre em 3 processos básicos, podem grifar: ventilação pulmonar, respiração externa e respiração interna, tá? Então, o termo respiração, que é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células, é composto por 3 processos separados, mas relacionados, tá? Vamos ver o primeiro aqui, ó, ventilação pulmonar. Processo de troca gasosa, pode grifar, tá? Entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. Esse processo envolve a inspiração e a expiração, tá? Então, a ventilação pulmonar, que a gente também chama de respiração, é um processo mecânico que move o ar para o interior e para o exterior dos pulmões. Olha, inspiração, entrada de ar para os pulmões. Expiração, saída de ar dos pulmões para a atmosfera, para o meio externo do corpo, tá bom? Outro processo, respiração externa. É o movimento de oxigênio e dióxido de carbono, gás carbônico, entre os alvéolos e os capilares dos pulmões para converter o sangue venoso em sangue arterial. Então, respiração externa ou respiração pulmonar é a troca de gases entre o pulmão e o sangue, onde o sangue recebe o oxigênio vindo dos pulmões e libera o gás carbônico, para ser eliminado, tá? Respiração interna é o movimento de oxigênio e do gás carbônico entre os capilares e as células dos tecidos. O objetivo é a produção da energia necessária às atividades celulares, tá? Respiração interna ou tecidual é a troca de gases entre o sangue e as células, os tecidos do corpo. Nesse processo, o sangue entrega oxigênio para as células e recolhe o gás carbônico vindo do metabolismo celular. Então, vejam como que os seres vivos obtêm, tá, a energia, tá, para ser utilizada aí, em todas as atividades aí do organismo, É através da respiração celular, tá? A respiração celular, lembram? Que é um processo que acontece dentro das nossas células, tá? Mais especificamente dentro das mitocôndrias, tá? Que é uma organela, lembram do vídeo anterior? Tá? Então, a respiração celular é um processo que acontece dentro das nossas células, tá? E é onde aí vai haver de fato a produção de energia, tá? Do nosso corpo. E o processo básico da respiração celular, pessoal, é a quebra da glicose, tá? Vejam que a respiração celular ela é representada pela seguinte equação química, tá? Glicose mais oxigênio resultará em gás carbônico, água mais energia, tá? Então, mas professora, tá, oxigênio e a glicose? Da onde vem a glicose, tá? Bom, vem dos alimentos, lembram? Quando nós estudamos alimentação, todos os dias nós comemos carboidratos, lipídios, proteínas, tá? E como que obtém a glicose? Quando a gente come carboidrato, pães, massas em geral, o nosso sistema digestório, ele quebra esse carboidrato em uma molécula menor, chamada glicose, tá? Aí a glicose é absorvida aí pelo nosso corpo, tá? Então, a glicose vem dos alimentos, tá bom, pessoal? Vai ocorrer, então, uma reação química,
tá? Essa glicose vai ser quebrada, tá? E vai ser liberado o gás carbônico, água mais energia, tá? Energia aí que será usada em todas as atividades, né, do nosso organismo. Agora vamos ver os órgãos, tá? As estruturas que compõem o sistema digestório, respiratório, tá? Tava falando do sistema digestório, acabei confundindo. Órgãos, tá? Estruturas que compõem o sistema respiratório, tá? Então eu vou explicando, tá? E vou aí grifando aqui com vocês, tá? Então acompanha aí. Bem, o ar, ele entra pelo nosso sistema respiratório, pelo nariz, tá, pessoal? E logo que o ar entra nas nossas narinas, tá? Ele se depara com os pelos nasais, tá? Que ajudam a filtrar partículas maiores que entram no nosso sistema respiratório, tá? Então, esses pelos ajudam a filtrar esse ar que vai entrar nos pulmões, tá? O ar, ele passa pelas conchas nasais. Ele passa pelas conchas nasais, que é uma região bastante vascularizada, tá? Que faz com que o ar que esteja passando por ali fique aquecido, tá? O ar ele não pode chegar frio aos pulmões, tá? Temos também o muco, tá? Que funcionam aí como um filtro adesivo, tá? Retendo as partículas de ar que não conseguiram ser filtradas lá pelos pelos nasais, tá? Umas partículas aí maiores que não conseguiram ser filtradas pelos pelos nasais, tá? E o muco também serve para umidificar o ar que está entrando aí no sistema, tá, pessoal? No sistema respiratório. Então, escrevam aí, o ar deve chegar ao pulmão devidamente filtrado, aquecido e umidificado, tá bom? Certo? Aí, pessoal, logo após passar pela cavidade nasal, o ar chega na faringe, tá? A faringe é uma passagem de ar de alimentos. Lembram quando nós estudamos o sistema digestório? Ela é um canal, tá? Que serve ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá? Ela é um canal comum entre esses dois sistemas, tá? Por ela passam os alimentos, tá? E o ar, tá? Tem uma imagem aqui, ó, uma ilustração aqui na página 36, tá? Aqui eu tenho a cavidade nasal, cavidade bucal, temos aqui a faringe, tá? Que é esse canal comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. E depois de passar pela cavidade nasal, tá? Pela faringe, o ar chega na laringe, tá? A laringe, pessoal, é um órgão curto, tá? Que se conecta superiormente com a faringe, tá? E inferiormente com a traqueia, tá? Ela contém algumas estruturas cartilaginosas, como o pomo de Adão, tá? A epiglode, que funciona como uma válvula, tá? Como uma porta aí que abre e fecha, tá vendo? Ó, a epiglode funciona como uma válvula. Quando comemos, ela se fecha, tá? Impedindo que os alimentos entrem nas vias respiratórias, tá? Então vejam aqui, ó. Aqui eu tenho o alimento, tá? A epiglode, tá? Que é como se fosse uma portinha aí, tá vendo, ó? Aqui está o alimento, epiglode na posição que permite, aqui, tá? Quando ela está nessa posição, a epiglode, né? Essa válvula aí, na posição que permite a passagem do ar
para as vias aéreas, tá? Que levam o ar para o pulmão. E aqui ela, né, essa válvula, a epiglóide, na posição que protege, tá? As vias aéreas durante a deglutição, tá? Aí esse alimento desce e é levado ao estômago, tá? Pelo esôfago, tá? Através do esôfago. Então, o epitélio que reveste a laringe apresenta pregas, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. O tom da voz é controlado pela tensão dessas pregas. Só um minutinho que eu vou tampar aqui, que tá entrando muito sol. Vai atrapalhar aqui a visualização. Agora, vamos ver a traqueia, tá? O ar vai passar pela traqueia. Aqui na página 37, vocês têm, tá? Uma ilustração, tá? Aqui eu tenho a traqueia, tá, pessoal? Então, vamos ler aqui a traqueia. Podem grifar, tá? É um órgão tubular que continua com a laringe em direção aos pulmões, tá? Ela se posiciona no pescoço anterior. Ela se posiciona no pescoço anterior e é paralela ao esôfago. Divide-se em 2 brônquios na entrada para os pulmões. Olhem lá. Dividem-se em 2 brônquios, tá? Brônquio, aqui eu tenho os 2 brônquios, tá? Direção aí para o pulmão. Brônquio direito, brônquio esquerdo, tá? A traqueia, ela é formada por anéis de cartilagem, tá? Esses anéis, pessoal, eles não são completos, tá? Eles têm uma estrutura em forma de C, tá? Porque a traqueia, ela é composta por músculo liso, tá? Então, esses anéis aí garantem, tá? Que ela garante, assim, que ela fica aberta, né? Então, esses anéis, eles não são completos, tá? Eles têm a forma aí de C, tá bom? E revestir internamente por uma mucosa coberta de cílios, tá? As células dessa mucosa produzem um muco, tá? Que, lembram que assim como na mucosa nasal, servem de proteção à entrada de pó, tá? Os cílios da traqueia movem o muco e as partículas aprisionadas para cima, em direção à faringe, para serem expelidos, tá? Então, vamos ver agora os brônquios, tá? Certo? A traqueia, como vimos anteriormente, é um tubo que se divide em brônquio direito, tá? Acompanha aí na ilustração. E brônquio esquerdo, tá? Brônquio direito que leva o ar para o pulmão direito, tá? Brônquio esquerdo que leva o ar para o pulmão esquerdo. O brônquio direito se divide em 3, formando brônquios menores, chamados brônquios lobares. O brônquio esquerdo, aqui ó, tá? Vão acompanhando. Se divide em 2. O pulmão direito tem 3 lobos ou lóbulos, tá? E o esquerdo tem 2. Então, o pulmão direito, ele vai ter o lobo superior, tá? Médio e inferior, tá? E o esquerdo, ele é menor, tá? O pulmão esquerdo ele é menor, o pulmão direito ele é maior, tá? E o pulmão esquerdo ele vai ter, tá? 2 lobos, tá? Superior e inferior, tá? Isso ocorre porque o coração está situado entre os pulmões e voltado para a esquerda, tá? O pulmão direito ele é um pouco maior. Os brônquios lobares continuam a ramificar, tá? A ramificar-se em tubos cada vez menores, chamados de bronquíolos, tá? Os bronquíolos é responsável pelo transporte de ar da traqueia para os alvéolos, tá?
conforme os bronquíolos, tá? Conforme eles vão se dividindo, tá? Se ramificando, surgem os bronquíolos terminais, tá? E a partir daí a gente tem a zona respiratória, tá? Que é a área onde efetivamente ocorrem as trocas gasosas, tá? Aqui nós temos, tá? Os alvéolos, tá? Nós temos os alvéolos que se organizam em forma de cacho de uva, estão vendo? Tá? Essas estruturas são chamadas sacos alveolares, tá? Os alvéolos, eles são bolsas de ar, tá? Formadas por um fino epitélio que faz contato com capilares sanguíneos, tá? Permitindo aí as trocas gasosas, tá? Os nossos pulmões, ele tem cerca aí de 300 milhões, tá? De alvéolos, tá? E como eles são, assim, estruturas cheias de ar, são eles que dão aos pulmões o aspecto de ser um órgão esponjoso, tá, pessoal? Deixa eu ler aqui com vocês, agora na página 38, os pulmões. Os pulmões são 2 órgãos localizados na caixa torácica, né, como nós vimos ali na ilustração, e revestidos por uma serosa denominada pleura. O pulmão direito é mais espesso e largo, formado por 3 lobos. O esquerdo é formado por 2 lobos. Entre eles está situado o coração, ocupando um espaço denominado mediastino. Os pulmões se apoiam no músculo diafragma, que junto com os músculos intercostais é responsável pelos movimentos respiratórios, tá? O diafragma, músculo aí envolvido na respiração, né? Separa os pulmões da cavidade abdominal, tá? A entrada e a saída do ar, grifem aí, pessoal, dependem da diferença de pressão entre o meio interno e o externo. Eu já vou explicar daqui a pouquinho. Ela é determinada pela contração e pelo relaxamento dos músculos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios ramificam-se a partir dos brônquios e subdividem-se várias vezes, formando estruturas denominadas, nós já vimos, né? Eu expliquei para vocês, alvéolos pulmonares. É na parede dessas estruturas que ocorre a hematose, ou seja, a troca de gás carbônico por oxigênio. Estima-se que os pulmões contenham aproximadamente 300 milhões de alvéolos, fornecendo uma superfície de 70 metros quadrados para a troca gasosa. Então vejam aqui, ó, a entrada e a saída do ar dependem da diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo. Então, se tem diferença, vai de qual pressão, vai de que pressão para qual pressão, tá? Então, pessoal, o ar sempre vai seguir um sentido, maior pressão para menor pressão, tá? Por exemplo, eu tenho o pulmão e o ar só segue um sentido, maior pressão para menor pressão, tá? O ar ele está entrando, a pressão externa é maior e a pressão interna ela é menor, tá? Vamos fazer essa atividade aqui embaixo que vocês vão entender melhor, tá? Em relação à imagem a seguir, explique como ocorrem a entrada e a saída do ar, na inspiração e na expiração, respectivamente, tá? Então, aqui eu tenho o diafragma, uma ilustração, né? Com a cavidade torácica expandida, tá? Os músculos intercostais externos contraídos, o diafragma, tá? Contraído. E tenho aqui na expiração, tá? A cavidade torácica contraída, tá? Músculos intercostais externos relaxados, o diafragma relaxado, tá? Então,
a entrada e a saída do ar dependem de uma diferença de pressão entre o meio interno e o meio externo, tá? Então, na inspiração, os músculos contraem-se, tá? O volume dos pulmões aumenta e a pressão interna diminui, tá? Agora, na expiração, os músculos relaxam, tá? O volume dos pulmões diminui e a pressão interna aumenta. Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui para vocês, ó. Eu tenho, então, aqui quando eu inspiro e aqui quando eu expiro, tá? Então, tem o ar, os pulmões, o diafragma e a pressão interna, tá? Então, vejam, quando o ar entra, tá? Os pulmões expandem, o diafragma contrai, tá? A pressão interna diminui, tá? Ao expirar, tá? O ar sai, os pulmões se contraem, tá? O diafragma relaxa, tá? A pressão interna aumenta, tá? Então, na inspiração, tá? O diafragma contrai e a pressão externa, ela é maior e a pressão interna é menor, tá? Então, podemos dizer que na contração do diafragma, tá? A pressão interna, ela diminui em relação à externa, tá? É por isso, então, que o ar entra normalmente, tá? E na expiração, ocorre o contrário, tá? A letrinha B eu vou deixar para vocês pensarem aí um pouquinho, tá? Leiam, por favor, pessoal, principais doenças relacionadas aos pulmões, tá? Esse texto aqui, tá? De fundo verde, tá? Leiam, por favor, porque senão meu vídeo fica muito comprido e aí eu acabo perdendo por causa da memória, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá bom? Ampliação dos saberes. O caminho do ar na respiração. O oxigênio contido no ar que respiramos entra em nosso corpo durante a inspiração, quando enchemos quando enchemos de ar nossos pulmões. O ar entra pela boca e pelo nariz, desce pela traqueia e passa para os brônquios, que o levarão aos alvéolos pulmonares, tá? Pelos alvéolos, o oxigênio entra na circulação sanguínea, pois neles estão ligados os vasos capilares, né? Nós vimos lá a ilustração direitinho, né? Nos mesmos alvéolos em que o oxigênio é captado para ser entregue aos tecidos e órgãos de todo o corpo, também será entregue o quê? Qual gás? O gás carbônico, né? Proveniente da onde? Da respiração celular, tá? Ou respiração interna. O gás carbônico é posteriormente encaminhado aos brônquios e à traqueia para ser eliminado pelas cavidades oral e nasal durante a expiração, tá? Então, vocês têm aqui na página 40 e 41 algumas questões, tá? Para serem respondidas. Vocês tentam responder. Se alguma vocês não estiverem conseguindo responder, estiver com dificuldade, me chamem, tá? No WhatsApp. E também eu vou pedir para vocês tentarem fazer a tarefa 11, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham em alguma questão, vocês me chamem pelo WhatsApp. Me chamem pelo WhatsApp que eu respondo mais rápido, tá, pessoal? Eu respondo mais rápido pelo WhatsApp do que pelo e-mail, tá? Então, assim, deixa para mandar
para o e-mail somente as atividades, tá? As fotos das atividades. Agora, dúvidas, perguntas quanto às atividades aí que vocês tenham que fazer, vocês me chamem, tá? No WhatsApp que eu vejo mais rápido, tá bom? Então, fiquem com Deus, qualquer coisa me chame, tá bom? E até a próxima aula.